Você sabia que a verdadeira história das 12 tribos de Ismael foi mantida em segredo por séculos? Prepare-se para desafiar suas crenças. Descubra como essas tribos moldaram o Oriente Médio de maneiras que você nunca imaginou. A verdade surpreendente sobre os descendentes de Ismael pode mudar completamente sua visão sobre a história. Das 12 tribos de Ismael, personagens conhecidos na antiga narrativa de Abraão e seu sonho de ser pai. De acordo com os relatos bíblicos, Abraão primeiramente teve um filho com sua serva Agar, chamado Ismael. Seu segundo filho, Isaque, foi declarado o filho da promessa. Hoje, os judeus são considerados descendentes de Abraão por meio de seu segundo filho, Isaque. No entanto, pouco se sabe sobre os descendentes de Ismael. Frequentemente, assume-se que eles se tornaram os árabes do Oriente Médio, mas para muitos de nós, o conhecimento para por aí. A Bíblia nos oferece o seguinte registro: quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o abençoei e o farei fecundo, e multiplicá-lo-ei excessivamente. 12 príncipes ele gerará, e farei dele uma grande nação. Gênesis 17:20. Agora, estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, deu à luz a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, de acordo com suas gerações: Nebaiote, o primogênito, Quedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes por suas vilas e acampamentos. 12 príncipes, segundo suas nações. Gênesis 25, 12, 16. Em 1932, David Gibson decidiu mapear as cronologias bíblicas. Durante essa tarefa, ele se deparou com o enigma do que aconteceu com os filhos de Ismael. Para completar sua cronologia, ele iniciou uma busca para obter respostas a essa pergunta. 10 anos após sua morte, seu filho Dan Gibson assumiu o desafio, viajando para o Oriente Médio para continuar a busca. Esta busca já dura mais de 30 anos, levando-o a muitas partes remotas da Arábia. Dan viveu no vazio do quarto deserto da Arábia, escalou as montanhas do Iêmen, viveu entre os Hawat do sul da Jordânia e cruzou os desertos da Arábia Saudita. Ele também conversou com muitos dos grandes arqueólogos que trabalham no Oriente Médio e examinou inúmeros livros e teses em busca de respostas. Abaixo é apresentado um breve resumo do que o pai de Dan começou e o que Dan continuou. A compreensão muçulmana de como as tribos beduínas se originaram é descrita no gráfico abaixo. Alguns estudiosos da Bíblia identificam Catã com Joctã bíblico, conforme o registro de Gênesis. O registro bíblico de Ismael nos dá os nomes dos 12 filhos, mas não oferece pistas sobre como eles podem estar conectados às tribos beduínas modernas. Esta lista é encontrada em Gênesis 25 e mais tarde repetida em 1 Crônicas 1, 29 e 33. Eventualmente, os filhos de Ismael tomaram esposas, tiveram filhos e, através dessas crianças, formaram tribos que compuseram as nações que habitavam de Havilá, Assur e do Egito à Assíria. Estes descendentes de Ismael não foram as únicas tribos no deserto da Arábia. Outras tribos surgiram de outras fontes, formando o povo do sul da Arábia. Nabote, o primogênito de Ismael, é mencionado frequentemente nas Escrituras. Sua tribo era conhecida pela criação de ovelhas. Isaías 67. Seus nomes são encontrados juntos em registros assírios, mencionados pelo historiador judeu Joséfo, que identificou os nabateus de seu tempo com os descendentes de Nebaiote. Ele afirmou que os nabateus viviam em todo o país, estendendo-se do Eufrates ao Mar Vermelho, referindo-se a esta área como Nabateia. Os filhos de Quedar se tornaram conhecidos como os Pipas. Eles eram uma força militar significativa entre os filhos de Ismael.
Isaías fala da glória de Quedar e seus talentosos arqueiros. Isaías 21, 16, 17. Os assírios, neobabilônios, persas e até os romanos reconheceram a importância de controlar as rotas comerciais no norte da Arábia, dominadas pelos pipas. Neemias menciona Gashmu, o árabe, como um dos reis de Quedar no século V a.C., baseado em inscrições do norte da Arábia. A tribo de Adbeel é frequentemente identificada com as pessoas da terra de Arubu, que se tornaram sujeitas ao domínio do rei assírio Tiglat-Pileser III. O chefe da tribo, chamado Idil, atuou como agente do rei nas fronteiras do Egito. Algumas referências sugerem que a tribo de Adbeel habitava a região do Sinai. As tribos de Mibsam e Mishma, por outro lado, desapareceram da história como entidades separadas. Alguns historiadores especulam que os descendentes de Mishma fundaram vilarejos ao redor de Jebel Mishma, uma região montanhosa que pode ter sido um ponto estratégico para suas comunidades. É possível que essas tribos tenham se casado com outras tribos locais, como os simeonitas, resultando em uma fusão de culturas e tradições. Duma é mencionada na Bíblia como uma cidade em Canaã, Josué 15:52, e também associada a Edom, Isaías 21:11. Os historiadores frequentemente identificam Duma com a cidade árabe medieval de Dumat al-Jandal, uma importante junção comercial na rota entre a Síria, Babilônia e a área do Hijaz. Esta localização estratégica fez de Duma um ponto crucial para o controle do comércio na região. Os registros assírios relatam como o rei Sargão II capturou o rei de Duma e sua tribo. A cidade, situada no sudeste de Al-Jauf, uma bacia desértica, era um ponto de parada vital para caravanas que viajavam entre Taima e a Síria.